A paz do Senhor Jesus, Deus vos abençoe a todos os irmãos. Recebam a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúda com a paz do nosso Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, Alejandro Alves, dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui do país do Uruguai. E neste momento vamos trazer um pequeno estudo, uma pequena meditação, neste pequeno espaço, Momento com Deus. Este pequeno espaço, Momento com Deus, é para nós meditarmos na Palavra de Deus, na verdade, e fazer, como dizia Paulo aos Coríntios, um pequeno análise da nossa vida, com respeito à nossa fé, com respeito à nossa comunhão com Deus, com respeito à nossa vida com Ele. E nesse espaço, Momento com Deus, onde a gente estará fazendo uma breve meditação da Palavra de Deus, compartilhando a mensagem, estaremos falando com respeito ao apelo, estaremos falando com respeito à oração do pecador e com o verdadeiro significado de aceitar a Jesus. Porque existe o apelo, existe uma oração e existe também o aceitar a Cristo. Mas isso tem que ser bíblico. E o que está acontecendo hoje é algo antibíblico. Está acontecendo uma heresia e a distorção e a manipulação de uma palavra que é a palavra, é o verso-chave que eles utilizaram para torcer esta palavra, que lamentavelmente esta prática ainda continua nas igrejas de sã doutrina, coisa que não deveria existir. O crente pode aceitar Jesus? Pode, é bíblico. O crente tem que fazer oração? Tem que fazer a oração. O crente tem que passar pelo apelo? Tem que passar. Mas tudo sendo bíblico em nome de Jesus. Mas vamos ver qual é o apelo bíblico, a oração do pecador bíblica e como verdadeiramente aceitamos a Jesus Cristo. Vamos a ler o versículo-chave que muitos torcem e que dão à luz a esta heresia que hoje está em nosso meio e por isso tanta falta de poder. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, livro de Romanos, capítulo 10, Romanos 10 e o verso 9 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque com o coração se crê para a justiça, pero com a boca se confessa para a salvação. Perdão, vamos ler ao 9, era o 9 e 10, verso 9 e 10. Que se confessas com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e credes em teu coração que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Nós podemos ver que esta é a mensagem utilizada pelos falsos profetas para promover esta heresia de que tão somente com a oração do pecador, com a oração, você aceitou a Cristo e você está salvo. Você já é merecedor do reino do céu. E quero dizer aos irmãos que isso aí é uma verdadeira heresia bíblica. Não é realmente o que o texto está querendo nos explicar, o que Paulo realmente está nos querendo nos explicar, não só nós, mas também aos Coríntios, também àquela igreja de Roma, também às demais igrejas onde ele tinha passado. Não é o que realmente ele estava querendo explicar, mas algo maior do que isso. E por isso, neste estudo, nós vamos averiguar o que realmente Paulo está querendo passar para a igreja de Roma e para nós também. Quando a gente fala de aceitar a Jesus Cristo, a gente tem que entender que aceitar Jesus não é só passar na frente, o pastor faz o apelo, quem é que quer
aceitar Jesus? Quem é que vai aceitar Jesus? Quem é que quer reconciliar? Passe aqui na frente. Não é isso. Vem aqui, faça oração, aceite a Cristo e você será salvo. Passe aqui na frente. Isso aí tem sido uma heresia destrutora da igreja primitiva. Uma heresia que destruiu, vou me expressar melhor, uma heresia que destruiu o verdadeiro ensino bíblico, o verdadeiro ensino da igreja primitiva. Ou seja, esse não era o ensino da igreja primitiva. Quando Paulo se refere, se nós cremos de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cristo, é o ungido de Deus, e nós aceitamos Ele, nós somos salvos. Porque com a boca se crê, mas com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça, com o coração se crê e com a boca se confessa para a justiça. Antes de você fazer a sua oração, seja na igreja, seja em sua casa, você precisa crer. No seu coração, você precisa crer. Acostumo dizer que todas as bases do sentimento do ser humano, o sentimento da alma, elas são transmitidas ao coração da pessoa. Lembrando que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então o sentimento, a base de todo o sentimento, a nossa personalidade não é desse corpo, mas sim da alma. E o sentimento da pessoa, a personalidade da pessoa, o sentimento dela, da alma, ela é passada, ela é transmitida ao coração do homem. É por isso que nós encontramos na palavra de Deus o salmista Davi dizendo: Senhor, a ti entrego o teu coração. Ó Deus falando: Filho, dai-me o teu coração. E nós podemos até mesmo ler o mesmo Senhor Jesus falando: quem me ama, minha palavra guarda, mas quem não me ama, minha palavra não guarda. São João 14, do verso 21 a seguir. Nós sabemos que toda a base do sentimento do homem vem do coração. Paulo aqui está dizendo: se credes de todo o coração e confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, Deus o levantou dos mortos, Ele é o Salvador, confessares, será salvo. Mas primeiro a gente tem que crer no nosso coração. Temos que crer com o nosso coração. E como vamos crer? Ouvindo o Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro mensagem bíblico, o mensagem primitivo, o mensagem da salvação. E se nós realmente cremos, aí vem a parte da oração do pecador, a oração, a confissão de pecados a Deus, o arrependimento. A fé nunca vem sem antes arrependimento. Vem o arrependimento e a fé em Deus. E lamentavelmente isso é o que nós não estamos vendo. Estamos vendo esse versículo ser totalmente torcido. O versículo de Romanos 9, Romanos 10, do verso 9 ao 10, está sendo totalmente corrompido esse versículo, manipulado. Não é o que realmente o apóstolo passa a falar. Temos que crer em nosso coração. E quando realmente cremos em nosso coração, oramos a Deus, o aceitamos, reconhecemos que somos falhos, miseráveis pecadores e que a partir desse momento temos entendido o Evangelho e queremos nos entregar a Ele, porque como disse Pedro: Senhor, aonde nós iremos se só Tu tens a verdade, só Tu tens palavra de vida.
Ainda que a palavra seja dura, ainda que a palavra seja realmente difícil de aceitar, ainda que o caminho estreito seja difícil de transitar e a porta difícil de passar, aonde nós iremos? Aonde nós iremos? A chave está em crer no coração. Em crer, a base de todo o sentimento da alma é expressada pelo coração e pelas atitudes da pessoa. Jesus disse, porque o que há no coração do homem, fala a boca. E não só a boca fala, senão que as nossas atitudes também representam o que está dentro do nosso coração. É muito fácil saber quem uma pessoa é, se realmente é espiritual, como diz, como aparenta ser. Você vendo a maneira que ela age, na maneira dela agir, na maneira dela falar, dela se expressar, se comunicar, agir, pensar, expressar o que sente, você já sabe quanto é espiritual é a pessoa ou não. Através das suas decisões, quanto espiritual é ou não. Se realmente aceitou a Cristo, ou somente foi uma oração que se confessou com a boca, como disse Jesus, este povo de lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O que eu estou querendo passar, ensinar e falar para os irmãos que uma oração não vai te fazer salvo. Uma simples oração de você passar na frente e dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, anota meu nome no livro da vida para que eu possa ser salvo e etc, não vai te salvar. Você não é salvo por praticar ou fazer uma oração ou até mesmo repetir uma oração. Você não será salvo por isso. Você não é salvo. E se naquele momento Jesus vier, você não sobe. Sabe por que hoje em dia as igrejas de doutrina estão vazias? Sabe por que hoje em dia o cristianismo está menguando verdadeiro? Sabe por quê? Por esse simples fato. A heresia, ela em vez de avivar o fogo, ela apaga o fogo. A heresia, em vez de aproximar a pessoa a Deus, ela deixa a pessoa distante de Deus. E nós podemos comprovar isso quando evangelizamos e oramos a Deus para que Deus abençoe a nossa evangelização. E saímos com os folhetos e batemos nas portas para levar a evangelização. E quando batemos a porta e a pessoa nos abre e queremos... Senhora, nós temos da igreja tal, ou somos servos de Deus, acostumo eu sempre nas minhas evangelizações nunca colocar a placa de igreja na frente, porque placa de igreja não salva. Eu acostumo pregar Cristo. Depois, se a pessoa dá lugar a Cristo, está querendo dar lugar, então vamos, eu te convido, vamos, congrego na igreja pentecostal, o Filho de Deus assim te convido, vamos lá na igreja. Aí sim, depois coloca a denominação. Se você dizer errado, falar sou membro da tal igreja antes de apresentar Cristo, sim, é errado. Porque você está colocando a sua denominação em primeiro lugar e está levantando a sua denominação antes do que a Cristo. Primeiro prega a palavra, abre os olhos da pessoa, que a pessoa possa crer e depois a denominação a seguir. E quando você for evangelizar, você bater na porta e dizer, sou crente, venho pregar a palavra. Ah, você é crente? Eu também sou crente. Ah, eu sou servo de Deus? Oh, que bênção, glória a Deus, eu também sou servo de Deus. Eu também sou crente, eu também sou evangélico. Você é evangélico? Sim, eu também sou evangélico, muito bom. Bem, faça uma oração, congrego na igreja tal. Olha, não pregue porque eu também sou crente, não preciso pregar. Pode fazer uma oração. Em outras palavras, eu sou salvo. Mas e por que as pessoas, nós vendo as pessoas que estão em tal grau, que estão indo para o inferno porque não obedecem a essa doutrina, porque elas acham que são salvas? Porque elas acham que não podem receber uma pregação
incitá-las ao verdadeiro. Por que elas acham isso? Sabe por quê? Porque alguma vez na sua vida de crente, de falso cristianismo, eles ouviram a palavra dizendo: venha, passe à frente, faça esta oração e você será salvo. Pronto! Você fez a oração, não precisa de mais nada. Agora eu sou salvo. E isso tem acomodado pessoas. Aliás, da idolatria da placa de igreja, de denominação, que achar que você não pode ir a nenhuma outra igreja, a não ser se for a da sua denominação. Isso é idolatria. É lógico, eu não vou numa igreja mundana que esteja o mundo. Vou procurar uma igreja de doutrina para congregar, para estar. Mas é isso que realmente nós, crentes de doutrina, também estamos passando para as pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós pregássemos o verdadeiro evangelho como ele é, a verdadeira sã doutrina, e não fizéssemos isso, e compartíssemos essa mesma heresia, as pessoas teriam temor, aceitariam a Cristo de verdade, e não haveria esse engano religioso que hoje há. Eu não preciso congregar, não preciso ir na igreja, eu já sou salvo, eu creio em Jesus, Ele está no meu coração, eu fiz a oração do pecador, eu aceitei Ele, e a Bíblia diz que se eu aceito eu sou salvo. O pregador falou, o pastor falou sobre isso. E por isso as pessoas, muitas que vão na igreja, passam meses, passam anos, e rara vez a gente tem que orar muito e jejuar muito para ver se Deus tocar e tratar numa pessoa e Deus fazer um trabalho que nós teríamos que fazer. Você quer saber qual é o seu trabalho e o trabalho de Deus nesse tempo? Muito bom, não somos os mensageiros de Deus. É aquilo que a Trindade Divina falou para Isaías: quem irá? Quem irá por nós? Quem nos anunciará? Quem falará de nós? Eu, Senhor, eis-me aqui, eu irei. Então o nosso dever é o dever do mensageiro. Se nós somos trabalhadores de Cristo, você tem que fazer bem o seu trabalho e passar o que realmente Deus está querendo que seja passado. Qual é a verdadeira obra de Deus? Muito bem, você quer saber, a obra de Deus é o amor. É a revelação da salvação na nossa vida. A obra de Jesus, nos purificar com o seu sangue, nos limpar de todo pecado. E a obra do Espírito Santo é convencer as pessoas dos seus pecados. E a nossa obra é pregar o Evangelho para que o poder da Trindade Divina possa trabalhar nas pessoas. Pero por incrível que pareça, a verdade está sendo não mais pregada, e agora Deus, o Espírito Santo, Jesus, tem que fazer também a nossa parte, uma parte que é nossa, que é falar o Evangelho. Agora Deus tem que mostrar visão e mostrar isto e mostrar aquilo, incentivar a pessoa para ir perguntar para o pastor o que tem que se fazer para ser salvo, devido de tanto tempo, porque os pastores, os pregadores têm medo de pregar e ensinar. Então Deus está fazendo um trabalho que é nosso. Você está entendendo? Eu ia nos hospitais, quando comecei a obra da evangelização, evangelizar nas praças, nas ruas, repartir panfletos, visitar os enfermos nos hospitais. E quando ia, a gente chegava e orava, e perguntava para algumas pessoas se tinha aceitado a Cristo, e elas, a maioria, falavam que sim, mas a vida dela estava bagunçada. Aí se a pessoa dizia sim, aceitei, então a gente aí não pregava, porque, bom, ela disse que aceitou, então é salva. E nós, sendo de doutrina, sabendo que a pessoa está perdida, porque sem santidade ninguém verá Deus. E só por esse fato de dizer sim, aceitei a Deus, então nós não falava do Evangelho, nem contendia com a pessoa, para tentar a pessoa entender que não era válido isso. Aí foi quando eu comecei a me questionar. Eu saía com homens de anos, irmãos de anos de ministério, obreiros de anos de ministério, e eu era novinho ali entre eles. E um dia comecei a me preocupar, mas nossa, Senhor, a Bíblia não pode se contradizer, se sem santidade ninguém verá Deus. Então, como é a pessoa diz que aceitou Jesus e nós não falamos de Cristo porque ela falou que aceitou Jesus?
Mas nós estamos vendo que na verdade não, porque não está vivendo conforme a palavra. O que está acontecendo aí? Foi aí quando eu me di conta que Deus falou comigo dizendo: nem todo o que diz que me aceita será salvo. Porque muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, mas Jesus dirá: eu não vos conheço. E esse dia são os dias da apostasia, do esfriamento da fé que Jesus está falando. É hoje os tempos que estamos vivendo. Você está entendendo? Muita gente profetizando, muita gente curando, muita gente dizendo que é salvo quando não é. Por quê? Porque a maior heresia já predita por Cristo desde a antiguidade está se cumprindo hoje. Por uma oração nós somos salvos, e não é mais pelo arrependimento, não é mais pela fé, pela graça e pela santidade, é simplesmente por fazer uma oração e já estamos salvos. É a maior heresia. E hoje eu não faço o apelo a uma pessoa de aceitar a Cristo sem antes pregar o Evangelho para ela, tal como ele é. É verdade que às vezes, a gente não pode falar nem tudo o que é respeito à santidade de corpo se a pessoa não entender a obra da salvação, se a pessoa não entender a obra do amor de Cristo em sua vida, se a pessoa não entender a obra redentora, o que é conversão, regeneração, transformação de vida. Se a pessoa não entender isso, ela muito menos vai saber entender santidade de corpo, alma e espírito. Como uma pessoa vai santificar corpo, alma e espírito se nem sequer entender o plano redentor de Cristo, se nem sequer entender o que significa regeneração e nova vida? Aunque seja incrível, mas muitos crentes também, e até de doutrina, não sabem o que é a obra da regeneração. Eu estou seguro que se eu perguntar para muitos crentes de doutrina e perguntar: você é salvo? Eles vão dizer que sim. Até muitos duvidando, mas eles vão dizer que sim para não ficar mal, né? Para não parecerem, estão em pecado, ou que estão falhando. Então, mesmo assim que eles tenham dúvida, eles vão falar que estão salvos. E se você perguntar para ele por que você é salvo, um grande porcentagem vai dizer a você: é porque eu aceitei Jesus. Outro grande porcentagem vai dizer assim: porque o que ele fez na minha vida. Olha, eu era muito pobre, mas agora eu sou muito rico. Olha, eu passava uma necessidade danada, agora eu tenho dinheiro, tenho um bom trabalho. Olha, eu era paralítico, eu era cego. Olha, eu padecia tal enfermidade agora. Então, a minha família estava destruída, o meu matrimônio estava destruído. Jesus mudou tudo, então é por isso que eu sirvo a ele. Então, essa é outra grande porcentagem. Outro grande porcentagem também dos crentes de doutrina falarão assim também: eu aceitei, eu sou salvo porque o sangue de Jesus me lava. Outro porcentagem é porque a salvação é por graça e não por obra. Mas um pequeno porcentagem vai dizer assim: eu sou salvo porque nasci de novo. Eu sou salvo porque sou uma nova criatura. Eu sou salvo porque, como diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, de tal maneira que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um pequeno porcentagem irá falar isso, um pequeno porcentagem irá dizer: eu sou salvo porque Cristo vive em mim. Eu sou salvo porque já não vivo para os prazeres do mundo, eu morri, vivo uma nova vida, sou nova criatura, nasci de novo, fui regenerado, fui transformado. Então o que eu vivo para Cristo Jesus. Eu vivo para o Filho de Deus que morreu por mim. Entenda aqui, você não é salvo porque você fez uma oração do pecador e aceitou Jesus no apelo. Você não é salvo porque Deus fez uma grande obra na sua vida. Entenda isto aqui. O milagre que você recebeu na sua vida, a cura, a libertação, a restauração do seu lar, da sua família,
Embora tantos sinais e milagres e coisas que Deus possa te fazer na tua vida, não é para que você o aceite e seja salvo. Entenda isso. Deus não faz milagres para você ser salvo. Deus não restaura lares para te salvar, para que você seja salvo. Entenda isso. Sinais são para aproximar a pessoa a Cristo. Os sinais vão te aproximar ao Evangelho. É um passo para você ter fé e dar crédito e ouvir a palavra. O que vai te salvar realmente é ouvir a palavra, crer nela, te arrepender e obedecer. Ser uma nova criatura é dizer: Cristo vive em mim, já não vivo eu, o velho homem não vive em mim, o homem de pecado não vive em mim, a mulher de pecado não vive mais em mim, o homem e a mulher linguaruda, o homem e a mulher mentiroso, o homem e a mulher airado, airada, o homem e a mulher zangado, zangada, o homem e a mulher que vive para a vaidade, para os prazeres do mundo, os desejos do mundo, já não vivem mais em mim. Eu fui transformado, fui regenerado, Cristo vive em mim. E portanto, agora o que eu vivo nesta carne, eu vivo para o Filho de Deus que morreu por mim. Você está entendendo agora? É por isso que todo mundo é crente e todo mundo é salvo e acha que é salvo e não vê a necessidade de congregar na igreja e se arrepender a Deus. Por quê? Porque um dia recebeu uma oração, porque um dia repetiu umas palavras, porque um dia fez uma oração. Outra, as igrejas de doutrina, na verdade elas nem deveriam fazer apelo. Eu digo que numa igreja de doutrina que o pastor ou pregador convide as pessoas para aceitar Jesus, não deveria ser feita essa prática. Eu quero que você leia as pregações de Cristo, as pregações dos apóstolos em Atos, e até mesmo as cartas de João, dizendo: vem e aceita Jesus. Quem quer? Fazendo a pergunta ainda: quem quer aceitar Cristo? Você não vai achar. Você não vai achar nas pregações de Pedro que relata a Bíblia. Você não vai achar na pregação de Filipe. Até mesmo quando ele prega para o eunuco, você não vai achar Filipe dizendo: e aí, o que você vai fazer? Você vai aceitar Cristo? Mas o que você vê nas pregações de Pedro, na pregação dos apóstolos, na pregação de Felipe, até mesmo para o eunuco, o que você vê? Eles somente pregam a verdade, pregam o evangelho e começa a se cumprir na vida deles, na vida das pessoas, o que Jesus falou. O Espírito Santo é quem convence a pessoa do seu pecado, a pessoa começa a ser entristecida, contristada pelo Espírito Santo. E a pessoa, quando começa a agir pelo Espírito Santo, aí ela toma iniciativa e pergunta: o que devemos fazer para ser salvos? Pedro pregando, no meio da mensagem as pessoas falam: o que devemos fazer para ser salvo? O que devemos fazer para ser salvos? No meio da pregação de Pedro a Cornélio, eles creram, aceitaram a Jesus no meio da pregação, sem Pedro fazer o apelo, e Pedro estava falando quando de repente eles já tinham aceitado a Cristo, sem precisar ele fazer o apelo, chamar as pessoas. O Espírito Santo foi derramado e falaram em mistério com Deus. O Filipe pregando para o eunuco, contando, testificando de Cristo, ensinando a palavra para ele, o eunuco fala: que eu tenho que fazer para ser salvo? O que me impede de eu ser batizado? O eunuco falou: olha, Filipe, ali tem água, o que eu tenho que ser? O que me impede? Filipe disse: não impede. Nada impede. Se realmente crer, nada impede. Você vê que as pessoas tomavam iniciativa. A igreja, o pastor, o pregoeiro, que ainda depois de ter pregado a mensagem, tiver que fazer apelo, ele deve de se preocupar
com a sua vida de pregação, de pregador. Porque isso também você será julgado. É interessante, você deveria ler a palavra dos talentos e depois de você ler a parábola dos talentos, depois de você ver a parábola dos talentos, você deveria cair de joelho diante de Deus em oração, em lágrimas, chorando e passar noites inteiras clamando por unção de Deus. Porque você vai ser julgado pelos seus talentos. E quando a parábola ensina daquele que enterrou o seu talento, às vezes não quer dizer que a pessoa não pregue, não fale de Cristo, não faça nada. Você quer saber o que significa realmente o talento? O talento, irmão, não significa nenhum outro dom de visão, revelação. O talento significa a palavra. Porque com esse talento eles tinham que trabalhar e multiplicar eles. O talento que fala a Bíblia era um dinheiro naquela época, era uma moeda. E com aquela moeda você tinha que negociar ela e ter mais. Se nós vamos a isso, irmãos, é o ministério da pregação, multiplicar a pregação, espalhar semente para ganhar mais almas. E a pregação acompanhada da unção. O que está faltando nos nossos altares? Está faltando pregações ungidas. Porque você pregue doutrina, porque você pregue a verdade, não quer dizer que você tenha unção. Não quer dizer que a unção de Deus esteja em você. Porque você grite na hora do culto e fale em língua e marche como soldado, como menino, não quer dizer que você tenha unção. A unção, ela é demonstrada publicamente na pregação. Quando você pregar e não ter necessidade de fazer o apelo, e quando você está pregando, vê as almas chorando, não de emoção, não emocionadas, porque hoje é muita pregação levantando o ego do homem, e você isto, e você está sofrendo, está passando por isto, mas você é especial, e a pessoa começa a se emocionar e chora. Não, é a pessoa chorar de arrependimento, porque a espada está cortando ali. É o desespero, é o agir do Espírito Santo, é a constrição do Espírito Santo, entristecendo a pessoa pelo seu pecado, fazer ela tomar uma atitude de arrependimento. E quando se vê isto, aí está sendo demonstrada a unção de Deus. Você não precisa fazer. Você é um pregador de Deus e você não busca unção. Por mais que você pregue, por mais que você ore por revelação, você está enterrando o seu talento. O dom não está perfeccionado corretamente como deveria estar perfeccionado, não está sendo perfeito, não é perfeito na sua vida. Ah, mas irmão Alejandro, nós somos seres imperfeitos. Ainda nós sendo seres imperfeitos, o dom continua sendo perfeito, porque o apóstolo Tiago disse: todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala todo dom perfeito. O dom que é de Deus, ele é perfeito. Ainda nós sendo imperfeitos, mas o dom é perfeito. Se você entregar uma revelação, a revelação não se cumprir, ali isso não é revelação. Isso foi emoção carnal. E se você está em uma vida de pecado, espírito do engano. Porque o dom é perfeito, o dom não tem falhos, o dom não tem erro, ele é perfeito. E ele é perfeito, e está perfeito, perfeccionado na vida da pessoa, quando a pessoa leva sobre si a unção de Cristo. Não adianta você pregar doutrina se você não tiver unção. Não adianta.
E você sabe quando você tem unção, quando você está pregando e as almas estão chorando de arrependimento, e que você não tem que fazer o apelo bíblico, mas que, embora as pessoas não passem à frente por questão de ética, não passem à frente a aceitar a Jesus, mas as pessoas cheguem à parte a você e digam: pastor, essa palavra foi para mim. Pastor, o que devo fazer? Pastor, eu quero me preocupar. Pastor, eu quero tomar aula de batismo. Pastor, eu quero me converter. Pastor, eu quero viver uma vida sã para Deus, sadia para Deus. Eu quero ser uma nova criatura. É a unção trabalhando na sua pregação. É a unção trabalhando na sua pregação. Se isto não acontece, amigos, o que estamos fazendo no púlpito? Irmãos, o que estamos fazendo nos púlpitos? O que a gente está passando para a igreja? Qual é o temor do seu trabalho, qual você vai apresentar para Deus? Você está enganando as pessoas, mesmo sendo um crente de doutrina, você está passando uma heresia. Não faça mais isto. Não faça as pessoas aceitarem a Cristo em uma oração do pecador, sem mesmo elas estarem arrependidas dos seus pecados, sem mesmo ela ter um mínimo síntoma de arrependimento, conversão. Não façam isso. Sem a pessoa saber quem é Cristo, que é pecado, que não é, não o faça. Porque você estará trazendo uma heresia no coração dessa pessoa, que a pessoa vai achar que a partir daquele momento já é salva por ter feito uma oração e não sentirá necessidade de se converter, nem de se batizar, nem de aceitar a Jesus. Não faça isso. Não o faça. Você deve orar, chorar, jejuar, gemer. O segredo do avivamento é a oração com gemidos, a oração com gemidos inexprimíveis, a oração com chanto, com choro, com lamentações. O segredo para o avivamento, qual o profeta Joel falou antes de que descesse o Espírito Santo: congregai os anciãos, congregai os jovens, vós sacerdotes, rasgai-vos seus vestidos, cobri-os de pó e cinza, chorai, lamentai-vos. É o segredo para o avivamento. Não haverá pessoas convertidas se o pregador não está convertido. Não haverá pessoas ungidas se o seu pastor não é ungido. Não haverá pessoas quebrantadas se os pregadores não estão quebrantados. O segredo é isso. O segredo é a oração. O segredo é o choro, é o clamor, é o jejum. O segredo é a nossa comunhão com Deus. O segredo para tudo que você vá fazer, vá acompanhado da unção. Para terminar, o missionário Davi Miranda, eu lembro quando ele pregava, quando ele fazia um apelo, ele fazia um apelo bem diferente que nós. Eu lembro que muitas vezes ele dizia assim: à frente os que vão passar a aceitar Jesus. Você que vai aceitar Jesus, vem à frente. Ele não perguntava: quem é que quer aceitar Cristo? Quem quer? Vocês aceitaram? Quem quer aceitar? Ele dizia: à frente os que vão passar para aceitar a Jesus, vem à frente. Você que quer aceitar Jesus, vem à frente, passe à frente. Se você continuar, você vai morrer no seu pecado, vai para o inferno, pronto, não tem vez. Mas Jesus quer te salvar à frente. As pessoas passavam. E muitas vezes, antes dele fazer o apelo, antes dele dizer, as pessoas já estavam passando à frente, chorando, arrependidas, demônios saindo e a pessoa sendo libertas no meio da pregação. Isso é unção. Não precisa apelo. O apelo já fez por ti. Antes de você fazer o apelo já fez o Espírito Santo. Não é dever seu fazer o apelo é do Espírito Santo. Não é dever seu, porque a Bíblia diz: Ele é quem convence as pessoas do seu pecado. E quando uma pessoa está convencida pelo Espírito Santo, não precisa o chamado de ninguém para vir aos pés de Cristo. O Espírito Santo já tratou. E ela vai atuar impelidos, impulsado pelo Espírito Santo de Deus, impulsada pelo Espírito Santo de Deus.
Homens grandiosos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando eles confessam a Cristo, eles estarão confessando inspirados pelo Espírito Santo. Não por o pregador que tem que dar meia hora a mais depois da palavra, de cita bíblica e animar o ânimo dele para que ele falsamente venha aceitar a Cristo, mas o que importa é que ele abriu a boca, mas não creu com o coração e o pregador fica contente. E o pastor diz, hoje, esta semana, o culto passado, 10 pessoas aceitaram a Cristo. Sim, mas no dia do batismo, dessas 10 pessoas que aceitaram a Cristo, as 10 foram batizadas? Ou somente uma, ou daquelas 10, nenhuma chegou ao batismo? É uma vergonha. Porque a pessoa, antes de aceitar a Cristo, ela tem que conhecer o Cristo que ela vai aceitar. É muito fácil conhecer a história de Cristo, mas você precisa conhecer o Jesus da história, o Cristo da história. E eu te convido nesta hora, pregador, esta mensagem não é enviada ao pecador, mas é ao povo de Deus, aos pastores, aos pregadores. Busquem a unção. Perdam esse hábito, esse costume religioso, herético, herege, que está levando as pessoas ao engano, ao inferno, a se acomodarem e não tomar a decisão de vida ou morte, ou eu aceito ou vou embora. Quando uma pessoa está pregando com a unção do Espírito Santo, acontecem 2 sinais. O primeiro, a pessoa aceita a Cristo. Ou o segundo sinal, a pessoa se embravece e vai embora da igreja. Vai acontecer as duas coisas. Uma de duas, ou a pessoa vai embora, ou a pessoa entrega a sua vida a Cristo. Ou a pessoa nunca mais vem na igreja, ou a pessoa entrega a sua vida a Cristo. É isso que tem que acontecer. É isso. Quando Jesus estava pregando para a multidão, muitas pessoas começaram a ir embora, dar a volta para trás. Por quê? Porque eles queriam os milagres, eles queriam o Deus que resolve o problema, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que sara os leprosos, o Deus que levanta paralíticos, o Deus que dá de alimentar e alimenta a multidão de 4.000 homens e a multidão de 5.000 pessoas. Eles queriam esse Cristo, mas eles não queriam o Cristo que exige santidade. Eles querem o Cristo que dá tudo o que nós precisamos, mas eles não querem o Cristo que quer que nós dê a eles o que Ele precisa de nós, obediência e santidade. Quando ele começa a pregar, a multidão toda vai, ficam alguns aí, e os discípulos, e um deles pensando, quem poderá resistir a essa pregação? Quem poderá ouvi-la? E Jesus diz, querem vós também? E Pedro diz, aonde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Irmãos, a verdadeira pregação ungida, ela tem esses 2 pontos. Ou as pessoas vão embora, ou elas aceitam e se rendem a Cristo. O pregador bom e profissional, o pregador que tem muita unção hoje em dia, ele é reconhecido porque o público o adora. As massas humanas o querem, o chamam, o reclamam, o pedem. Mas isso não é o que realmente a Bíblia fala. O pregador cheio de unção, ele sempre vai ser perseguido. Grandes massas humanas não o vão aclamar, mas o vão odiar. E o diabo vai fazer de tudo para derrubar ele e terminar com a sua vida espiritual e levá-lo para o inferno. Esse é o perfeito pregador. Pregadores que querem ter boas mensagens para serem aclamados pelas multidões e que a multidão bata palmas e os declare bom pregador, que sabedoria da palavra tem, nossa, que usado que ele é. Irmãos, não busque isso. Se isso é o real pregador, a verdadeira pregação, então eu não quero essa pregação. Então eu não a desejo. Mas a verdadeira pregação, você vai ter muitos conflitos. Você vai ter que confrontar o povo, confrontar o seu pecado e trabalhar não para Deus, mas trabalhar com Deus.
ser um com Ele, como Jesus disse, para que eles sejam um em nós. Um em nós. Não trabalharmos para Ele, mas trabalharmos com Ele. Ele ao lado nosso, lutando ombro a ombro. Então essa é o ensinamento correto. Então que vós possas ter entendido o que realmente Deus tem para ensinar neste momento e que possamos mudar muita coisa da liturgia dos nossos cultos e voltar ao culto primitivo, à palavra primitiva, ao verdadeiro apelo que não é dever nosso, mas é dever do Espírito Santo. Amém? Porque se a pessoa passa para o altar, à frente, as pessoas que vêm à frente, não significa nada. Porque o altar na Bíblia, no Antigo Testamento, era para duas coisas: sacrifício e morte. O altar do Novo Testamento é para três coisas: sacrifício, morte e ressurreição. E quando você ressuscitar, você vai ressuscitar uma nova pessoa. Você vai ter um nascimento, uma nova atitude, uma nova personalidade. A personalidade de uma alma limpa e purificada, uma alma regenerada por Deus. Você, para passar o altar, você tem que morrer para o mundo. Se você não vai passar, se você não vai mudar, se você não vai negar o mundo, se você não vai se entregar ao mundo, se a pessoa não vai se entregar a Cristo, fica no banco, não passe, vai embora, não vem mais na igreja, vai embora. Mas quem passa o altar, eles têm que estar decididos a sacrificar a sua carne, queimá-la no altar do sacrifício, morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo e ter uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.